Vamos resolver o problema 4.51. Dado o circuito da figura abaixo, esse exercício é do Alexander Sadiku, obter o equivalente de Norton conforme visto dos terminais. Então repara que nesse problema nós temos duas regiões para olhar. Primeiro, através desses dois terminais A e B, e depois esses dois terminais que estão aqui. Então, quando a gente for olhar pelo terminal A e B, esse terminal C e D é como se eles não existissem. Depois, quando olharmos para o terminal C e D, é como se esse terminal A e B também não existisse. Então a gente pode vir aqui e vamos resolver pelo item A. Bom, a primeira coisa que a gente vai encontrar é a resistência de Norton. Para a gente determinar a resistência, o que a gente tem que fazer? Qual que é a primeira etapa? Fazer todas as fontes independentes igual a zero. Então, para a gente calcular isso, primeira coisa, determinar a resistência de Norton, precisamos fazer todas as fontes independentes igual a zero. E para isso, a fonte de tensão a gente substitui por um curto-circuito e a fonte de corrente a gente substitui por um circuito aberto. Então vamos pegar aqui a nossa figura e fazer exatamente isso que o problema nos pede. Vamos redesenhar esse circuito. Então temos uma fonte de tensão. Não vamos desenhar a fonte de tensão, vamos pôr um curto-circuito. Então está aqui a nossa fonte. Temos um resistor, aí aqui temos um outro resistor, e aqui é os nossos terminais. Terminal A, terminal B. Temos uma fonte de corrente aqui, ó. A gente substitui por um circuito aberto, é como se ele não existisse. Depois, o resistor de 2 ohms. Esses dois terminais aqui, para o caso A, eles não vão interferir. Então, nós temos aqui 6, 4 e 2. Olha, esse 2 e 4 aqui, está faltando um desenho. Ah, aqui tem um resistor de 3 ohms. Então, como eu disse para vocês, esses dois terminais aqui, que era da fonte de corrente, é como se eles não existissem mais. Tá? Então, o que nós temos aqui? Olha, esses dois resistores aqui. Esse ponto aqui, esse nó e esse nó, eles compartilham os mesmos elementos. Esse nó ponto aqui é o mesmo que está aqui. Ó. Então a gente pode pegar, apagar o ponto B daqui e desenhar ele aqui. Então esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B. Então o que nós temos aqui? Ó? Esse ponto aqui, então o primeiro passo, né, é a gente calcular. Aqui nós vamos ter uma associação em paralelo, esses dois componentes, insere com uma outra associação em paralelo também. Tá? Então, no final, o que nós temos aqui? 3 paralelo com 6, mais 2 paralelo com 4. Fazendo essas continhas, é 3 vezes 6, dividido por 3 mais 6, mais 2 vezes 4, 2 mais 4. Essa associação, nós temos que o resistor de 3 está em paralelo com o resistor de 6. Isso vai nos dar 3 vezes 6, dividido por 3 mais 6. Essa associação dá 18 dividido por 9, dá 2 ohm. Ok? Bom, se a gente olhar essa figura que está aqui, o que vai sobrar para a gente? O terminal A, aí a gente chegou nesse nó aqui. A resistência que nós acabamos de calcular, certo? Aqui o terminal B, esse é o A. Aqui nós temos o resistor de 2 ohm, e está ligado aqui. E aqui, por fim, o outro resistor de 4 ohm. Vamos colocar os valores. 4 ohm, 2 e 2 ohm. Então, a resistência, agora a gente pode ir para o fim. A resistência de Norton vai ser quem? Essa soma, 2 mais 2, paralelo com esse que está aqui, com o resistor de 4 ohm. Então, vai ser 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4. Tá? Isso nos dá uma única resistência, 16 por 8, de 2 ohm. Então está aqui a nossa resistência de Norton. Precisamos agora calcular a tensão, a corrente de Norton, na verdade, né? O exercício pede para a gente calcular o equivalente de Norton. Então a gente precisa calcular qual é a corrente de Norton vista por esses terminais, que é a chamada corrente de curto-circuito. Então a gente vai ter que fazer essa outra parte do nosso problema. Então vamos lá. Agora a gente tem que pôr todo mundo em ação. Então tá aqui, ó. Vamos determinar a corrente de Norton para o nosso problema. Vamos só dar uma preparada aqui na nossa figura. Esses dois terminais nós já vimos que eles não são importantes para a gente nesse momento, porque a gente não quer saber o que acontece com ele. E esses dois terminais aqui, vamos dar uma estendida neles. Essa vai ser a nossa corrente de Norton que a gente deseja calcular. Esse circuito aqui ele tem umas coisas interessantes para a gente. E nós vamos fazer ao mesmo tempo. Tá? Por exemplo, esta fonte de corrente em paralelo com esse resistor,
nós vamos transformá-la para uma fonte de tensão em série com resistor. Por outro lado, essa outra fonte que nós temos do lado de cá, aqui, vamos fazer ela só de uma outra cor, para não ficar tão parecido, a gente pode transformar por uma fonte de corrente em paralelo com resistor, e aí depois essa associação em paralelo, a gente muda ela para uma outra fonte de novo. Então vamos lá, temos duas fontes. A primeira delas, essa daqui, tá? Transformação de fontes. Então nós temos que o IS é igual a 6, o R igual a 2. Isso implica que VS vai ser igual a 2 vezes 6, portanto VS igual a 12 volts. E aqui 2 ohm. Tá? Por outro lado, né, nós temos aqui que o VS, vamos chamar de VS linha, igual a 120, e R com R linha igual a 6 ohm, aqui é volts, nós podemos ter que um IS linha vai ser igual a VS, 120, dividido por 6. Isso vai nos dar um IS igual a 20 ampere. Então, este circuito que nós temos aqui, ele vai, no lugar dessa parte destacada em verde, nós vamos desenhar. Então, aqui nós temos o resistor, aqui nós vamos ter esse resistor de 3 ohm, aqui um outro resistor de 6 e aqui a fonte de 20 ampere. Então, aqui a gente tem 6 ohm, aqui 20 ampere, aqui 4 ohm, ok? Então é isso que nós temos por aqui. Aqui é 3 ohm, aqui é 6, aqui é 3, tá? Esses dois estão paralelos, né? 3 paralelo com 6, isso vai dar 2 ohm, né? Nós já fizemos essa conta aqui, vou pular esse passo. 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Então logo, né, essa figura que está aqui, vai sobrar somente uma fonte de corrente de 20 ampere. Essa fonte de corrente de 20 ampere está em paralelo com o resistor de 2 ohm. Agora vamos olhar por aqui, ó. Quando a corrente chega nesse ponto, ela vai se dividir para cá e para cá. Para cima, ela não tem nenhuma resistência, porque é um curto-circuito. Para cá, ela tem toda a resistência possível. Então, quando você tem em paralelo um resistor, não importa o seu valor, e um curto-circuito, a corrente sempre vai passar pelo curto-circuito. Então, para via de regra, a corrente que passa aqui, nesse ponto, é a corrente de Norton. Então, depois a gente tem um resistor de 2 ohm, depois a fonte de 12 volts. Vamos colocar seus valores, 2 e aqui 12 volts. Podemos fazer mais uma transformação de fontes. Podemos vir aqui e identificar que essa associação em paralelo entre um resistor e a fonte de corrente, podemos transformá-la para uma fonte de tensão em série com a resistência, onde esse VS, duas linhas, vai ser igual a quem? A 2 vezes 20, que é igual a 40 ohm. Logo, o que nós vamos ter aqui? Uma fonte, menos e mais, em série com o resistor de 2 ohm. Aí, só para simbolizar, aqui vai estar a corrente de Norton, mais um resistor de 2 ohm, mais uma fonte de 12, e a gente fecha o nosso circuito aqui, cujos valores são 40 volts, aqui 2 ohm, aqui 2 ohm, aqui 12 volts. E essa corrente que passa aqui é a corrente que passa no circuito, é a corrente de Norton. Podemos fazer a nossa continha, então, aplicando a lei de Kirchhoff para a tensão a esta malha, seguindo esse sentido da corrente, teremos 12 menos 40, mais 2I de Norton, mais 2I de Norton. Tudo isso igual a zero. Essa soma aqui dá menos 28, aqui vai dar mais 4I de Norton, tudo isso igual a zero. Portanto, a corrente de Norton vai ser 28 dividido por 4. Corrente de Norton vai ser igual a 7 ampere. Então está aí a nossa corrente de Norton, né? É um pouco trabalhoso, né? Mas a gente olhar aqui, nós fizemos várias transformações de fontes. A vantagem de trabalhar com transformações de fontes é que a gente sempre consegue chegar num circuito um pouco mais simples, né? No final das contas, olha, a gente levou para um circuito onde a gente aplica a lei de Kirchhoff para tensão. O equivalente de Norton pelos terminais A e B, né? Então vamos colocar aqui o equivalente de Norton pelos terminais A e B. Como vai ser? É uma corrente de Norton em paralelo
com o resistor de Norton. A corrente já calculou, a resistência já calculamos, vale 2. Esse cara vale 2 ohm e esse vale 7 ampere. Esse é o terminal A e esse é o terminal B. Dessa forma, podemos vir para o item B do problema, o qual ele pede o equivalente de Norton, os terminais C e D. Vamos lá. Bom, para esse caso, esses dois terminais não nos interessam, é o que a gente está vendo por aqui. Primeira coisa que a gente faz é determinar a resistência de Norton. Então vamos colocar aqui, primeira etapa, determinar a resistência de Norton. Para fazer isso, vamos desconectar todas as fontes independentes do circuito e ver qual a resistência que a gente tem. Para fazer isso, as fontes de tensão a gente substitui por um curto-circuito e as fontes de corrente nós substituímos por um circuito aberto. Então, no lugar da fonte de 12, nós vamos desenhar uma única fonte, um curto-circuito. Então, está aqui nosso curto-circuito. Bom, só para adiantar, né, a gente pode fazer essa linha de base aqui. Temos o resistor de 3 ohm. Então, está aqui o resistor de 3 ohm. Essa fonte de corrente substitui por um circuito aberto, então não vai ter nada. Nós vamos ter somente aqui a resistência de 2 ohm. Aqui é o terminal A, D, e aqui é o terminal C. Esse é o C, esse é o D. Aqui nós temos o resistor de 6 ohm e, lembrando que aqui não tem nada, nesse ponto aqui nós ficamos com a resistência de 4 ohm. Podemos colocar o valor 6, 4, 3 e 2, tá bom? Olha, se a gente olhar esse nó aqui, esses dois resistores, o de 3 e o de 6, compartilham exclusivamente esses dois nós, tá? E por sua vez está em série com esse resistor de 4 ohm. Então nós podemos fazer o seguinte, nós vamos ter 3 está em paralelo com 6 e depois está em série com o resistor de 4 ohm. Nós já calculamos que a associação em paralelo de 3, resistor de 3 e de 6 dá 2, porque é o produto dividido pela soma. 2, então vai ficar 3 vezes 6, 3 mais 6, mais 4. Essa conta aqui dá 2, com mais 4 daqui, então dá 6. Então a gente pode virar para esse circuito aqui. Vai ficar somente no lugar desses 3 componentes. Então a gente vai ter aqui o ponto C, sai o resistor de 2 ohm, ponto D, e agora a gente liga aquela associação que nós encontramos, que vale 6 ohm. Liga assim, esse vale 6 ohm, esse vale 2 ohm. Esse é o ponto D, esse é o ponto C. Esses dois estão em paralelo. Então, dessa vez, a resistência de Norton vai ser dada por 2 paralelo com 6. Isso é 2 vezes 6 dividido por 2 mais 6, que dá 12 dividido por 8. Isso dá, simplificando por 4, dá 3 meios, dá 1,5. Vamos agora determinar a corrente de Norton. Vamos pegar o nosso circuito, mais uma vez, Ctrl C, vamos colar, Ctrl V. Podemos apagar algumas coisas que não nos interessam aqui. Eu quero a corrente entre esses dois terminais, eu vou só estendê-los um pouco mais. Então, esses dois terminais, essa daqui vai ser a minha corrente de Norton. Olha, uma vez que eu tenho um curto-circuito, a corrente não vai passar por esse componente que está aqui. Se ela não passa por esse componente que está aqui, ele não existe. Para o meu circuito, é como se ele não existisse. Esses dois terminais também não nos diz nada. Podemos fazer algumas transformações aqui, né? Vamos lá. Vamos fazer algumas transformações de fontes, porque é um caminho mais simples da gente tomar. Vamos pegar aqui, esses dois que estão aqui. Vamos transformar essa fonte em uma associação. Ao invés de uma fonte de tensão em série com um resistor, uma fonte de corrente em paralelo com esse mesmo resistor. Então nós temos que calcular o nosso IS, que vai ser o VS dividido por R. O VS vale 120, o nosso R vale 6. Isso vai dar uma fonte de 20 A. Na verdade, nós já calculamos essa fonte anteriormente, né? Basta olhar no item A que vocês vão verificar. Então nós vamos ter uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Então só estou desenhando a fonte. Aqui, paralelo com esse, com esse. Agora eu tenho esse resistor de 3 ohm,
temos essa fonte, esse resistor de 4 ohm, esse resistor de 4 ohm, e aqui temos uma fonte de corrente ligada a ele. E por fim, o nosso curto aqui, que é onde a gente quer calcular a corrente que passa por aqui. Então vamos colocar todos os parâmetros. Aqui eu tenho uma corrente passando, que é a corrente de Norton. Essa fonte vale 6 A, essa outra fonte vale 20 A, que veio da transformação. Esse resistor vale 6 ohm e esse resistor vale 3 ohm. E esse aqui vale 4 ohm. Tá? Bom, já sabemos que dá para fazer mais alguma coisa aqui. Então aqui a gente tem esse circuito aqui. Nós podemos fazer ainda mais uma transformação. Podemos fazer essa transformação aqui. Primeira coisa, vamos associar esses dois componentes. Nós teríamos 3 paralelo com 6. Nós já sabemos que isso vai dar 2 ohm. Já resolvemos isso aqui hoje. Então, o nosso VS, vamos chamar VS', vai ser igual a R vezes IS, onde o R vale 2 e o IS vale 20. Isso dá 40 A. Então a gente pode redesenhar esse circuito aqui da seguinte maneira. Temos o resistor de 2 ohm em série com uma fonte de 40 volts. Olha, vamos olhar o desenho que a gente tem. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Certamente o que irá acontecer aqui, esse resistor aqui vale 2. Vamos pegar toda essa associação e fazer mais uma transformação de fontes. Então a gente vai ter aqui uma fonte de corrente IS duas linhas, que vai ser igual a VS duas linhas dividido por R. Quem é o VS? 40. Quem é o R? 2 mais 4, que dá 6. Simplificando isso aqui por 2, nós vamos ter 20 dividido por 3 ampere. Essa seria a nossa fonte de corrente. Então o nosso circuito vai ficar com uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Isso daqui ainda temos essa fonte por aqui e podemos fechar o circuito com o nosso curto-circuito, onde é exatamente a corrente de Norton que passa por aqui. Essa fonte equivale 20 dividido por 3, que dá mais ou menos 6,7 ampere. Essa vale 6 ampere, esse resistor 6 ohm. Bom, vamos olhar aqui para vocês pensarem. Está todo mundo em paralelo, certo? Essas correntes que estão saindo dessas fontes aqui, elas não vão passar por esse resistor. Por quê? Porque aqui ela tem um curto-circuito. Lembra que a gente já mencionou anteriormente? Então a corrente de Norton, ela vai ser exatamente igual a essas duas fontes que estão aqui. 6,7 mais 6. Portanto, a corrente de Norton é igual a 12,7 ampere. Por quê? De novo, essa corrente vai sair daqui, ela não vai passar por esse elemento, porque ela tem um outro em paralelo aqui que não dá resistência alguma. A mesma coisa para cá. Então, nós podemos finalizar esse problema falando que o equivalente de Norton vai ser uma fonte de corrente de 2,7 ampere em paralelo com um único resistor, que nós calculamos anteriormente, de 1,5 ohm. E esses daqui é o terminal C e o terminal D. Bom, o que fica aqui de atenção para vocês? Esse tipo de circuito, pessoal, vai aparecer, quando a gente estiver trabalhando com tensão com corrente de Norton, um curto-circuito, muitas vezes em paralelo com resistores. E vocês têm que saber, num curto-circuito, a corrente sempre vai passar por um curto-circuito. Tá? Nunca vai passar por um resistor, porque o curto-circuito ele não oferece resistência à passagem de corrente. Ok? Fizemos esse problema, a gente viu que por um terminal dá 12,7 ampere e uma resistência de 1,5. Quando a gente olha pelo outro terminal, dá uma corrente de 7 e a resistência de 12. Dá um pouquinho diferente, claro, porque a gente está olhando por um outro prisma, né? Esse tipo de circuito. Então a gente pode finalizá-lo por aqui e a gente se vê numa próxima resolução.